A Europa, hoje em dia, irmãos, se vocês têm uma ideia diferente, tirem essa ideia também, porque ela é falsa. A Europa hoje é um continente paganizado. É um continente apóstata. É o continente onde é mais difícil pregar a palavra de Deus. As pessoas não ligam, não querem saber. Quantos irmãos eu já vi do Brasil, irmãos e irmãs que vieram para Portugal com o intuito de fazer aqui trabalho missionário, com excelentes ideias, com uma excelente motivação, e chegaram aqui e viram a frieza, a dureza de coração aqui de muitas pessoas na Europa. E particularmente, deixem-me dizer isto, particularmente, a parte da Europa que é mais dura, mais refratária ao Evangelho, são as nações de tradição protestante. A nossa vantagem aqui em Portugal, vantagem entre aspas, é que Portugal é um país de tradição católica. Portanto, não recebeu a luz do Evangelho como tiveram o privilégio de receber as nações de tradição protestante. Então, por essa razão, e ainda ontem eu citava o texto, ou ontem ou anteontem, daquele texto de Atos 17:30, que diz que Deus não toma em conta os tempos da ignorância. Portanto, os países de tradição católica ficaram na ignorância. Ellen White, por exemplo, faz referência a Portugal, Espanha e Itália como os países onde as trevas dominavam mais. E é um facto. Porquê? Porque foram países, a Itália, a Espanha e Portugal, onde a luz da reforma protestante quase não entrou. E, bom, na Itália entrou um bocadinho, na Espanha também, Portugal quase nada. Portanto, dos três países, Itália, Espanha e Portugal, Portugal foi o pior. O pior. Eu não digo isto com prazer, mas digo isto porque é um facto, ok? Então, por essa razão é que nestes países ainda há alguma abertura, porque vai-se para uma Suíça, vai-se para uma Alemanha, vai-se para uma Holanda, vai-se para uma Inglaterra, irmãos, a dureza das pessoas contra o cristianismo é espantosa, é brutal mesmo, uma coisa terrível mesmo. A Europa está num estado de degradação espiritual incrível mesmo. E, portanto, aquela visão romântica que eu acho que muitos brasileiros têm sobre a Europa não tem nada de realidade. A realidade é que a Europa é um continente a desmoronar-se completamente, destinado à destruição. Claro, só um remanescente salvar-se-á, sem dúvida, mas a Europa está num estado catastrófico. Catastrófico. Eu vejo, por exemplo, nas sessões da Conferência Geral, em que há aqueles relatórios das divisões, quais são as divisões que apresentam menos trabalho evangelístico? São as duas divisões europeias. É a divisão intereuropeia, que é aquela que Portugal pertence, e é a divisão transeuropeia. São as piores do mundo. Portanto, a Europa está num estado caótico. Caótico mesmo, espiritualmente falando. Eu vivi na Suíça há algum tempo, e o que eu pude constatar na Suíça... Reparem, a Suíça é o topo de gama da Europa. Digamos, a Suíça é o país com o melhor nível de vida em toda a Europa. Não faz parte da União Europeia. Dentro dos países que compõem a União Europeia, que são 27 atualmente, já foram 28, mas a Grã-Bretanha e o Reino Unido saiu, então são 27. Dentro do conjunto desses 27 países, o país com o melhor rendimento per capita atualmente é o Luxemburgo, ok? Que é uma coisinha pequenina, quer dizer, eu acho que o Luxemburgo deve ser mais pequeno que a cidade de São Paulo, e não estou a exagerar, ok? Então, o Luxemburgo está no topo dos países que compõem a União Europeia, mas porque não tem a Suíça, porque a Suíça não faz parte da União Europeia. Porque se tomarmos em conta a Suíça está muito acima do Luxemburgo. Então a Suíça é o topo de gama da Europa, ok? E eu vivi na Suíça por algum tempo. E aquilo que eu me apercebi na Suíça é que, já na altura, isto nos anos 90, que havia lá irmãos e irmãs muito fervorosos, muito fortes e firmes na fé. Mas depois havia digamos, a população em geral não quer saber das coisas espirituais, até os jovens, havia poucos ou nenhum jovens nas igrejas adventistas já na altura, poucos, muito poucos mesmo. A maior parte das igrejas na Suíça já nos anos 90 era constituída por pessoas idosas, os membros eram pessoas idosas, ok? Pois bem, esse padrão que eu vi na Suíça nos anos 90, hoje estou a ver em Portugal. Hoje estou a ver noutros países da Europa. Portanto, há alguns irmãos que, devido ao ambiente negativo no qual vivemos, se agarraram ainda mais a Deus, estão bem firmes nas coisas espirituais, e depois há uma grande multidão que não quer saber das coisas de Deus para nada. Esta é a realidade da Europa, irmãos.
Mas o único país na Europa Ocidental onde existe comportagem é Portugal. Nos outros países acabou. Zero, não há comportagem. Zero. Acabou. Não há. E aqui em Portugal, o número de colportores está neste momento, portanto, já foram mais de 100. Neste momento, se existem 10, é muito. Para vocês verem a realidade. Ok? Portanto, que isto vos seja suficiente para vocês acreditarem que a Europa não é aquele continente que muitos sonham que é uma maravilha. Muitos irmãos que vêm para aqui viver, mas bem, a fé deles é severamente posta à prova e muitos às vezes chegam a desanimar. Portanto, eu deixo este recado. Deixem estar aí no vosso querido Brasil, que é um país maravilhoso, já estive aí 2 vezes. Eu costumo dizer, o Brasil é o primeiro mundo do Adventismo. E a Europa é o terceiro mundo do Adventismo. Não digo mais nada. Mas o movimento que foi iniciado na França, portanto, no início do tempo do fim, e nós adventistas consideramos o ano de 1798 como o início do tempo do fim, portanto, o papel que a França desempenhou nesse período, com a chamada Revolução Francesa, isso sim, isso é de caráter profético. É a besta que sobe do abismo, que vem referida, portanto, em Apocalipse 11. Essa besta que sobe do abismo é a França, mas a França no contexto da sua Revolução, foi conhecida como a Revolução Francesa. Agora, essa Revolução Francesa estendeu-se ao mundo inteiro. E Ellen White, por exemplo, no livro Educação, na página 228, ela diz que as mesmas condições que existiram na França no tempo da Revolução Francesa existirão no mundo inteiro pouco antes da vinda de Cristo. É o que estamos a ver, irmãos. As ideias da Revolução Francesa hoje estão no mundo inteiro. Que ideias são essas? São as ideias baseadas no ateísmo. Ok? Por exemplo, as ideologias marxistas, comunistas, de esquerda, a ideologia de género, tudo isso é fruto da Revolução Francesa. Portanto, isso está a ter uma influência no mundo hoje? Está. Isso é profético? É. Dos irmãos brasileiros e mesmo não sendo irmãos, eu noto uma característica no povo brasileiro, é um povo muito caloroso. Não vou dizer, claro que todos os povos têm as suas fraquezas, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, mas no geral o povo brasileiro é um povo muito caloroso, muito comunicativo, muito que gosta do relacionamento humano, e por isso muitos brasileiros, quando vêm viver para Portugal, dizem, mas os portugueses são frios. E vou-vos dizer uma coisa, de todos os europeus, os portugueses são considerados os mais quentes, os mais calorosos. Não imaginem os outros. Se o povo português em geral já é considerado frio, imagina os outros, porque realmente para o brasileiro que está habituado ao convívio, ao calor humano, vir para a Europa é passar de um dia claro para a noite escura, não é? Porque as pessoas são frias, não gostam de comunicar, é muito diferente. E, portanto, eu vejo, portanto, que o Brasil é um país com muita capacidade, é uma potência. Repara, o Brasil é o 5º maior país do mundo, é o 5º maior país em número de população, os 2 quintos lugares, portanto, para o tamanho do território e para o número de habitantes, portanto, é uma potência mundial. E em termos de adventismo, o Brasil, não sei se os irmãos sabem, espero que sim, o Brasil é o país neste momento do mundo onde existe o maior número de adventistas. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos na viragem do século, portanto, em 1999, ou creio que foi em 1999, no ano 2000, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos, que até aí eram sempre o país com o maior número de adventistas no mundo, o Brasil ultrapassou. Então, vocês aí têm o maior número de adventistas, vocês têm uma organização excelente, vocês têm muitas instituições, têm muitas igrejas, têm hospitais, têm tanta coisa. Eu estive aí no Brasil a última vez, em janeiro de 2019, visitei o campus Engenheiro Coelho, da UNASP, fiquei maravilhado ao ver o tamanho e a complexidade daquele campus, uma coisa fantástica. Vocês dirão, mas temos os nossos problemas. Mas onde é que não existem problemas? Querem problemas? Então venham cá para a Europa que vocês serão bem servidos de problemas. Onde na Europa existe um hospital adventista em Berlim, uma clínica adventista na Suíça. É tudo, não existe mais nada. E vocês aí têm quase um hospital, sei lá, e têm escolas adventistas por todo o lado. Aqui em Portugal, quantas escolas adventistas há? 3. Num país, Espanha, que é para aí 10 vezes maior que Portugal, quantas escolas adventistas lá tem? Um colégio adventista. Se querem comparar o Brasil com a Europa, não dá para comparar.
O Brasil é uma potência. A Europa é o terceiro mundo do Adventismo. Estou a dizer sinceramente, irmãos. Não se deixem iludir por ideias ilusórias. Aqui na Europa a vida para um crente é muito dura mesmo, muito difícil. E desde o início da pandemia as condições de trabalho têm-se deteriorado enormemente. As pessoas aqui lutam para sobreviver, lutam mesmo, têm que trabalhar e trabalhar e trabalhar, às vezes ter duplo emprego para poder sobreviver e dar o sustento à sua família. A vida aqui é dura mesmo. Não estou a exagerar, irmãos. Não estou a exagerar. Portanto, isto para dizer o quê? Que cada um fique contente com aquilo que tem e onde está, e que pela bênção do Senhor, pela graça do Senhor, possa, lá está, concentrar-se naquilo que é útil, que é o desenvolvimento do nosso caráter. E reparem, irmãos, não vale a pena nós fugirmos de um país para o outro, ou de um continente para o outro, porque vai chegar o momento em que o povo de Deus será perseguido em todo o mundo. Seja no Brasil, em Portugal, na Rússia, nos Estados Unidos, o povo de Deus irá ser perseguido em todo o mundo, porque o mundo está a unir-se, o mundo está a tornar-se uma aldeia global. E as forças do mal estão a preparar-se para um dia, para em breve lançarem o cerco e um ataque sobre o povo de Deus. Portanto, não vale a pena fugir de um lado para o outro. É que Deus nos dê a perseverança para nós perseverarmos até ao fim e não nos esqueçamos de que Jesus disse: aquele que perseverar até quando? Até ao fim, esse será salvo. Então, irmãos, nós passamos muitas vezes na nossa caminhada espiritual por provas, por dificuldades. Como estamos a estudar na lição da Escola Sabatina deste trimestre, creio que é uma bênção enorme. Nós, como Igreja Mundial, estudamos o mesmo tema. Deus permite que, por vezes, venham os cadinhos, não é? Aí eu já vi que no vosso trimestrário aparece a palavra crisol. Aqui usamos mais a palavra cadinho. Deus permite que passemos por cadinhos ou crisóis na vida para nos purificar, para purificar o nosso caráter, porque Deus nos ama e Deus quer salvar-nos e dar-nos a vida eterna como recompensa. Então, irmãos, não vamos desistir, vamos perseverar e se um dia, portanto, pela graça do Senhor, se nós não pudermos nos encontrar nesta vida, que possamos num dia nos encontrar na pátria eterna.